Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live sobre vidas vegetarianas. Hoje vamos conversar com a Elisa Nair, que é advogada, entre muitas outras coisas, tem uns projetos muito bonitos e ela vai nos contar o que é que tem andado a fazer nestes anos todos e, hum, e vamos todos com certeza ter vontade de fazer parte também das coisas que ela tem trabalhado. Quem não me conhece, o meu nome é Gabriela Sotomayor, eu sou ilustradora de literatura para a infância, sou investigadora também na mesma área, sou professora também e sou a cara deste projeto que é o Amar por Dois, e vocês conseguem ver o que é que eu tenho andado a fazer em amarpor2.pt. É muito fácil de navegar. Vocês conseguem lá ver as receitas que têm saído, conseguem ver os vídeos com dicas, conseguem ver também as lives. Há lá uma parte muito fácil de encontrar que se chama Amar por 2 TV, e aí vocês conseguem saltar para as lives que têm acontecido, que já são bastantes, felizmente, têm tido a casa cheia, e vocês conseguem ver os convidados que têm passado por aqui para conversar comigo sobre as suas vidas vegetarianas. Conseguem ver também se os percursos deles vos interessam ou não, e assim identificam-se e, se puderem, partilham com os amigos ou com a família para podermos passar a palavra e o mundo ficar um bocadinho mais verde. Eu quero vos pedir para me dizerem olá e para dizerem olá também à Elisa quando eu a chamar, para a nossa conversa ser mais quentinha, mais próxima e sentirmos-nos mais acompanhados. Se vocês quiserem fazer perguntas, estamos aqui para responder. Não percam a oportunidade de conversar connosco em direto, que é muito mais simpático quando nós estamos a conversar, ter quem nos faça perguntas e quem nos dê miminho desse lado. Não se esqueçam também de partilhar a publicação. Vocês podem subscrever o canal do YouTube, podem também subscrever o blog e depois podem partilhar a página de Facebook, as lives e as publicações, e assim o projeto vai crescendo e vai ajudando outras pessoas a inspirarem-se também. A Filó já está a dizer olá e está a dizer boa noite e comentou que está a partilhar. Portanto, não se esqueçam de fazer isso. Partilhas são coisas simpáticas que vocês podem fazer pelo projeto. Agora vamos ver se encontramos a Elisa do outro lado para conversarmos com ela sobre a sua vida vegetariana. Vamos lá ver como é que foi. Olá, Elisa, tudo bem? Olá, Gabriela, estava a adorar ouvir-te. Pareces mesmo uma locutora de rádio, tenho que começar por dizer isso. Espetacular. Fica aí mais uma coisa a considerar. Ora bem, Obrigada. não, mas era giro fazer, por acaso. Era uma Eu coisa estava que... a ouvir a pensar, ela é uma locutora de rádio. Olha, obrigada por me Nada. convidares e por todo este trabalho que fazes. Oh, de nada. E eu agradeço a tua disponibilidade, que eu sei que a tua vida é muito ocupada. Tiveste que arranjar um buraquinho para pôr aqui a conversa. Mas vai ser boa, vai Arranja passar sempre um rápido brinquinho. e vai ser fácil, que é o que se quer. Olha, quero pedir-te, como peço a todos os convidados, que te apresentes. Para quem não te conhece, que nos digas quem és. Força. Mas é a pergunta filosófica ou a pergunta civil? Depende. Tem duas versões, então A vamos pergunta começar por uma civil. delas. Qual é a Ok. versão civil? Conta-me. Então, eu chamo-me Elisa, sou do Sim. Porto, vestida em Trás-os-Montes e a morar em Lisboa. Portanto, daí já é um tipo de apresentação, fui vindo cada vez mais por baixo, não sei por onde é que vou ficar, se é por aqui, por onde é que vamos. Tenho 41 anos, sou advogada e cada vez mais ativista, porque faz mais falta trabalhar nessa área. Então, há uns anos para cá, eu comecei a desviar cada vez mais do meu tempo e da minha energia, e às vezes tenho que estar a trabalhar como ativista a tempo inteiro, e às vezes dia e noite, como é o caso agora, que estamos prestes a lançar uma mega campanha, que depois já conto tudo. Mas, portanto, essencialmente, assim, em traços grossos, isso é o que eu vou fazendo. Depois namoro com o João Galvão, que também é ativista. Tenho um monte de animais, tenho um pombinho, salvei um pombinho, eu nunca tinha tido um pombinho, nem visto um bebê pombinho. Salvei um pombinho, então devo ter um pombinho, 4, 7 gatas e 2 cadelas. É uma grande família. 4, como é que é? 4 gatas ou 7? Não percebi. Portanto, 4 gatos, 3 gatas, 7, 2 ok. cadelas e um pombinho. Olha, e os gatos não são curiosos que o pombinho está bem longe, está bem longe. É um milagre, algo que eu sonhei quando vi que ele sobrevivia. Ao terceiro dia não morreu, começou-se a fazer gente, abriu os olhos aos 10, então eu enchi-me de esperança e claro que sonhei que ele se desse bem com os gatos e que corresse tudo como aqueles vídeos que a gente vê no YouTube. Sei. Mas nunca pensei que fosse tão cedo, eles dormem juntos.
Ai, que Ele giro! deita-se em frente ao aquecedor e o pombinho vai e aninha-se lá com eles. É o que Olha, digo. isso é mesmo história de pronto, vou pôr coraçõezinhos e tudo no Eu vídeo. é que não tenho tempo para andar a fotografar ou a filmar, porque dava uma boa página. Eu, se pudesse fazer tudo o que gosto e penso e imagino, meu Deus, mas imagina fazer uma página do Pombo Tobias em que relatava o dia dele e as peripécias dele, porque ele é extremamente curioso, tem que ver tudo em que estamos a mexer. E dessa forma ir sensibilizando as pessoas Espetacular. para esses animais que são Claro. tratados ao pontapé, estás a ver? Sim. E eu não Literalmente, às fazia ideia, eu que sou super sensível com animais, não tinha ideia que um pombo pudesse ser um animal igual a um gato. Ele quer ver tudo. Uma pessoa vai tomar banho, ele quer ir também, quer ver, Também quer não. me estou a picar grelos e ele também está lá a picar grelos. Espetacular. Faz companhia, portanto. Exatamente. Pronto, assim com esta introdução já viram que sou grande maluca. Portanto, quem é que eu sou? Passamos para a parte filosófica. Era o que eu ia dizer. Temos outra versão, então diz-me. Qual é a outra versão? Mas estamos aqui para falar de vidas vegetarianas. Diz-me só quanto tempo é que nós temos. Temos muito. Eu conduzo, não te preocupes. Quando eu achar que já passamos, eu aviso-te. Isto aqui temos tempo. Está bem. Qual é a Está versão bem. filosófica? Vá, É que estou são curiosa. tantas coisas, sabes? Já é tanta coisa. Já parece... São várias vidas, não é? Com o passar dos anos, uma pessoa vai fazendo coisas diferentes, conheces grupos diferentes, comunidades diferentes. Então, imagina crescer em Trás-os-Montes, todo um ambiente muito característico, não é? Eu dei lá aulas e é outra vida. É outro mundo, totalmente. Sim. Portanto, cresci assim naquele habitat, a comer chouriço e presunto todos os dias. Portanto, posso começar por aí. Eu comia presunto todos os dias. Eu era essa pessoa, era mesmo viciada. E depois, portanto, agora saltando assim só mais um bocadinho, depois fui para o Porto estudar, fui para artes, mas depois aquilo não era suficiente porque eu queria mudar o mundo e o meu pai dizia-me: se tu queres mudar alguma coisa no mundo, tu tens que fazer parte da máquina para teres legitimidade para mexer na máquina. Claro. Mas na máquina não todo, até eu podia estar noutra área, mas tinha que pertencer à máquina e não estar fora dela, como quando uma pessoa é jovem, descobres como é que as coisas funcionam, vês que o sistema não te agrada, não tens um lugar para ti, o sistema não está construído para pessoas como tu, pões-te à parte. E depois, como é que vais mudar o mundo se tu sais para fora dele, não é? Só que eu não entendia o que é que ele queria dizer com isso. Que eu Mas era é muito difícil de entender isso quando se está a estudar ou escolher um curso. Difícil. As emoções na altura eram muito fortes. Né? Então, eu passei muitos anos, se calhar muita gente não sabe, só quem me conhece há muitos anos, eu passei muitos anos revoltada contra o sistema e achava que havia tanta coisa mal, e então ficava muito frustrada, aquela sensação de impotência. Como é que eu hei de fazer para compor o mundo? O que é que eu posso fazer eu, pequenina? Então passei assim uns anos frustrada, até que fez-se luz. Vou para direito, tirar a macacada da cara, vamos lá. Vamos lá. Há mais regras desses lados. Para ver se consigo comunicar com o mundo, porque o mundo não me ouvia. E sabes, acho que parte desta minha história de como eu me tornei adulta acabou por se repetir depois dentro do ativismo e acabou por determinar muito do ativismo que tenho vindo a criar e a mudança. a tentar divulgar em Portugal. Sim, o direito à mudança é o melhor direito do mundo. Claro. Sim, e a liberdade, pronto, não subestimando a liberdade, que é o valor máximo, mas precisamente a liberdade de mudar, não é? Até ontem pensava de uma forma e não há nada mais libertador do que te dares a chance de estar sempre aberta para ouvir novas opiniões, novas perspectivas. São crescimentos a todos os níveis, não é? Claro. Sim, adoro viver e depois olhar para trás, por isso é que eu digo, já aparecem várias vidas. Sim. Porque houve a vida de Trás-os-Montes, a vida das artes, a vida do direito e depois descubro o veganismo. E então, bem, é simplesmente... Portanto, o teu programa é sobre vidas vegetarianas. Eu tenho que dizer já, até vou olhar para a câmara, como é que é isto? Aquela bolinha. É a bolinha. O dia mais feliz da minha vida
não foi o casamento, que eu não, não casei, mas o dia mais feliz da minha vida foi o dia em que eu dei conta que já não comia nada de origem animal, porque eu achava que não conseguia, sabes? Eu sim. carregava um peso muito grande. E quando eu dei conta que já, há um mês que já não como nada, então eu enchi-me assim de força porque vi que conseguia. E Claro. depois nunca mais a minha vida foi a mesma. E não estavas com aquela coisa do pecado, não é? Ai, eu sou quase boa, não é? Eu estou quase pura. Já estavas a Ah, conseguir fazer tudo direitinho. na altura, quando me tornei vegana, quando me fui tornando, isto ainda era muito pequenino, em Portugal havia poucos veganos, não havia movimentos Quando veganos, foi? não, Essa parte ainda não sei, ainda não para falamos. Quando é aí que foi, mais ou menos? portanto, eu encontrei a causa animal, assim, a sério, em 2012, e Uhum, depois foi um ano a descobrir e a sim. introduzir as opções vegetarianas. Mas Hum, eu comecei a fazer ativismo antes de me tornar vegana. E então isso foi mesmo muito bom, porque o grupo que eu conheci, o grupo de pessoas que eu conheci, não eram pessoas de fazer muitos julgamentos, sabes? E hum. acolheram-me muito bem e ensinaram-me Pois, essa parte imenso. é preciso. E deu-me muita motivação, porque eu fui Uhum. descobrindo as coisas, mas já a trabalhar o máximo que podia. Portanto, eu nunca em mim houve a coisa da perfeição ou de tentar ser um vegano a preencher requisitos. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que é de combater totalmente todas as posturas que nos submetam a regras criadas por humanos desnecessárias, Sim. que é totalmente desnecessário, acho que são prejudiciais. Portanto, Uhum. o veganismo é uma coisa que tu sentes, não é uma coisa que tu cumpres. Sim, Portanto, sim, é verdade, é verdade. Agora diz-me, como é que chegou a ti? Porque é que te lembraste que havia diferenças ou como é que tu tomaste contacto com essa realidade diferente é uma e história pronto, e muito deste salto? gira, foi muito Conta, giro. conta. Portanto, em 2012, o Facebook estava. Eu acho que tinha o Facebook há pouco tempo, mas portanto, o Facebook já estava a tomar assim umas dimensões. Hum, Eu ainda não percebi nada daquilo, mas houve um rapaz que encontrou um cartaz de uma tourada no Porto, hum, um cartaz de uma tourada solidária para ajudar os bombeiros de Pedrouços, e lá acima, porque eu estou cá abaixo, aí em certo. cima, Sim. sabes que não há essa tradição, nem há esse gosto, e o povo não lida muito bem com touradas, não é? Então houve assim uma reação exponencial àquele cartaz. Então esse rapaz criou um grupo de Facebook para instigar as pessoas a escrever um mail à Câmara a reclamar que é isto aqui no Norte. E Hum, foi uma loucura, porque num dia, eu posso não me lembrar assim dos detalhes, portanto, hum, conto assim a ideia, claro. pode não ter sido neste timing, mas tipo no dia seguinte a Câmara Hum, estava efetivamente com a caixa de mails entupida, o Presidente estava a ser entrevistado sim. e não sei se foi JN, se que é que foi, confundo sempre. Mas portanto, numa entrevista o Presidente da Maia disse, nós não demos licença nenhuma, a Hum, Maia é uma cidade que respeita os animais e portanto isso não é nada connosco. hum. Então a tourada estava a anunciar-se ilegalmente. Ah, E os jornalistas aí perguntam, mas, Sr. Presidente, mas é uma tourada solidária, é para ajudar os bombeiros, então vamos estar a proteger os animais e a descurar as pessoas, assim, a tentarem há sempre essas tentativas, claro. essa estratégia, como se Uhum. um problema a resolver tivesse algo a ver com não resolver o outro. Mas bom, o Presidente respondeu muito bem e disse, bom, se houver alguém que queira fazer um outro evento em vez da tourada, nós estamos cá para ajudar. E ele foi automático. Olha, eu não sabia nada de touradas, eu pensei que havia 2 ou 3 touradas, aquilo que estava na televisão, passava-me totalmente ao lado. Não Aham. tinha ideia de nada. Mas eu ouvi aquilo, eu sabia que touradas era uma coisa revoltante e estava ali ao meu lado, e a proximidade mexe, não é? Mexe, 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 é Quando a verdade. miséria está mais longe é mais fácil lidar. Fechar os olhos, sim. Eu ouvi aquilo, olha, eu meti-me num autocarro, fui ter aos bombeiros de Pedrouços, que eu nem sabia o que era Pedrouços, fui lá ter aos bombeiros e disse que queria falar com o diretor, e não saí de lá sem falar com o diretor.
E não sei como é que eu fiz aquilo, mas eu convenci, eu saí de lá com a resposta que é, ok, não vamos fazer tourada, vamos fazer um festival de música. No mesmo dia, faltavam 15 dias para a data da tourada, e eu não sei como, sem falar, eu pensei, não, eu vou conseguir, porque eu comecei, conheço este, conheço aquele, o rapaz que criou o grupo também conhecia aquele, vamos fazer. E então comprometemos-nos a fazer um festival de música, um dia inteiro, Assim, no mesmo dia. com convidados e tudo? Com um monte de bandas espetaculares, até os trabalhadores do comércio e tudo, conseguimos. E depois um traz o amigo, conhece mais não sei quem, que tem uma banda, e em tão poucos dias, entre todos os bombeiros, a junta, toda a gente a trabalhar, mas era assim uma sintonia, foi uma magia, aquilo mexeu muito comigo. E eu conheci os primeiros veganos aí, porque então foi marcada uma primeira reunião, discutirmos como é que vamos fazer o evento, daqueles 1000 e tal, aparecemos aí uns 5, pronto, foi a primeira lição de ativismo que eu aprendi. É sempre assim, estamos juntos, mas aparecemos poucos, não é? Os certos. Ok? Que foi. Então, 3 dessas pessoas eram veganos, que é o Miguel e a Elsa do Capuchinho Verde e a Isabel Silva da Terra. Ainda por cima, pessoas que cozinham bem, portanto, eu tive muita sorte que conheci os veganos certos. Veganos certos logo, de início. Logo. E quando estávamos então a pensar, porque aquilo teve feirinha, teve vários eventos, muita coisa a acontecer, foi num jardim público. Montamos o palco, luzes, arranjamos patrocínios para tudo. Fui a uma gráfica bater à porta mesmo lá na Maia e dizer, passa-se isto, quer-nos oferecer cartazes. E o senhor ofereceu 1500 cartazes, sabes? Aquela emoção assim, mesmo tive que comprar outro telefone, porque antes tinhas que ter, pagava-se as chamadas, não sei se te lembras. Eu sou desse tempo, eu sou da tua geração, tu ainda és mais nova do que eu. Eu sou do tempo dos pagers, é pior. Eu sou do tempo dos pagers. Não era só dos telemóveis. Nem sabes o que é um pager, meu Deus. Sei, mas não usei de todo. Eu fui sempre resistente à tecnologia, fui sempre aquela pessoa que só começou a usar depois tem que ser. Quando tem que ser. Sim. Não, eu usei antes. Mas pronto, ali foi uma situação mesmo ter que ser. E então o que é que vamos servir? Não é? Tem que haver banquinhas de comida, temos que vender, angariar dinheiro. E os veganos perguntaram-me assim, isto é que me bateu. Olha, não achas que se vamos fazer um evento para salvar 6 touros, que se calhar podíamos na comida não ter animais, tipo, também as vacas salvávamos os outros que estavam destinados àquela refeição também, claro. Eu fiquei com a cabeça, isso faz todo sentido. E foi assim. Mas não estava à espera, claro. Foi aí, nesse momento, faz todo sentido, mas eu comia carne como uma estúpida. Sim, que é como se come cá em cima. Toda outra história, mas que eu já te conto. Mas, portanto, foi assim, foi aí que eu comecei a pensar que será possível? Então, eu sabia que havia vegetarianos, eu já tinha, pai, com os meus 21, tinha tentado parar de comer animais, mas não foi por conhecer alguém ou por saber nada, não se sabia nada, não havia informação nenhuma, não é? Mas foi porque tive uma má experiência. Eu estava a comer uma alheira e apareceu-me um dente lá e eu tive tanta vontade de vomitar que fiquei mesmo mal e então recusei carne. Só que eu não gostava de legumes. Okay? Ainda não gosto muito. Sim. Ainda não sou grande fã. Portanto, sou um vegetariano. Eu ainda me forço a comer vegetais. Então, imagina, eu adorava carne, tinha assim mesmo uma relação próxima. Muito próxima, comia quase crua, eu era aquela, eu comia. Mulher! Sim, e não tinha nojo, mas repara, quando me apareceu um dente na boca, o dente fez-me pensar que era um animal. Óbvio, é o que acontece. Okay? Só que foi um conflito muito grande. E eu paro de comer carne porque não conseguia, mas não tinha com quem falar, não sabia de nada. Basicamente eu andei a comer bananas e pouco mais. Então eu comecei a ficar muito fraca.
lá está, aqueles casos que depois dão mau nome ao vegetarianismo, porque uma pessoa faz tudo mal. Aconteceu comigo. E Tive uma foi colega esse de caso. faculdade que era vegetariana e que também ficou assim branca, pálida, e eu achei sempre que os vegetarianos ficavam doentes durante imensas décadas. Eu tinha muito preconceito com a ideia que tinha de vegetarianos, Sim. porque aquela malta assim hippie que não tomava banho, só tinha assim uns preconceitos, pronto. Mais ou menos. Estávamos no Porto das Duas, se calhar, ao mesmo tempo a Sim, estudar. os vegetarianos dessa altura era aquela malta mais ambientalista, assim com um ar mais hippie. Eu não queria ser assim, pronto, Pois. então não abonou muito à causa. Mas, portanto, conclusão, um dia apeteceu-me mesmo muito comer carne e eu tive que comer e quando comecei a comer o bife, senti assim uma coisa, sabes como é que se chama aquela série do gajo que corta as cabeças, Os Imortais? Sim, sei. Quando ele cortava as cabeças recebia a energia do outro imortal. Sim. Eu senti assim uma energia a entrar e fiquei convencida que tinha mesmo que comer carne. Então depois andei muitos anos a acreditar que não, isso é uma treta. Eu ia morrer de fome, pronto, eu tinha muito medo de ter fome, era uma pessoa... Uma pessoa não pode ter fome, óbvio. E portanto, estás a ver, foram assim muitos percalços e o meu cérebro, como eu sou extremamente sensível, compartimentaliza total. Eu arrumo assuntos, consigo fingir que não existe com muita facilidade. Tipo, esqueci o assunto totalmente. E pronto, passei mais uns anos a devorar pernil e presunto e tudo isso. É verdade. Só que ninguém me podia lembrar do que é que estávamos a comer. Eu, por exemplo, eu cheguei a... Isso era ao princípio. Não, estava lá, sabes? Era como uns diamantes, estás a ver? Depois, tipo, o vegano em mim estava lá, como eu acho que está em toda a gente lá no fundo, mas estava em estado brutinho, totalmente. Sim. Mas sim, tinha constantemente indicadores disso. Eu nunca me sentaria a uma mesa com um leitão na mesa, mas estava a devorar outra coisa qualquer. Exato. E eu ia mas cheguei-me a chatear. Não, isso o quê? Vocês estão malucos? Com um animal com cabeça na mesa e saía da mesa. Era isso. Eu não aguentava ir ao talho e ver o animal com a cabeça, tal e qual. Eu não ia ao talho. Eu ia à porta do talho, dizia cá fora ao senhor o que é que eu queria e o senhor dizia-me à porta, porque eu não conseguia entrar num talho. Epá, mas como é que mesmo assim não chegava lá, estás a ver? Sim. Eu não gostava de comprar, eu digo isto muitas vezes, mas eu não gostava de comprar o frango inteiro porque tinha que preparar um corpo. Era aquela coisa, né? Se viesse partido, eu não pensava no corpo. Mas se ele viesse inteiro, eu dizia logo, não sou eu que vou preparar isso. Compraste isso, mas eu não quero. Porque eu não vou vez deram uma carpa ao meu pai, que apanharam no rio lá acima, num balde com água. E o meu pai chegou a casa com aquilo, olha, temos aqui para jantar e não sei o quê. Achas? Ninguém teve coragem de tirar a água ao bicho. Ninguém. Vamos devolver a carpa. Tantos indicadores, estás a ver? Claro. Só que lá está. Hoje eu consigo compreender isto muito bem, porque faz parte da minha área de estudo, não é? De compreender a psicologia por trás do carnismo, que é muito importante para compreendermos estes comportamentos e olha, a compreensão que isso me deu, enquanto ativista, para com as pessoas, não é? Exato. Agora já não tens tanto julgamento como outras pessoas têm, não é? Claro, porque repara, é um pouco aquela história clássica do fumador que deixa de fumar de um minuto para o outro e depois se torna aquele chato. Sim. Mas se tu consegues deixar de comer animais de um segundo para o outro e te encheste com uma folia, tu não vais ter tanta facilidade em perceber as dificuldades dos outros e se calhar vais ser um bocadinho mais exigente. Mais intolerante, sim. Sim. Como o meu caso foi tão caricato e tão complicado e tão longo, porque eu vivia em sofrimento, se me lembrassem do que era, eu entrava em sofrimento. Claro. À mesa. Mas passei anos nessa armadilha, não é? Como é que eu não saía daquilo? Portanto, isso faz-me má pessoa, eu era má pessoa? Não. Eu só não tinha ferramentas para sair daquele buraco. Tinha medo. É um egoísmo, obviamente. Por causa daquela experiência que tiveste anterior também, isso marcou? Todas, eu só tinha referências negativas do vegetarianismo, só tinha referências negativas.
fosse o que fosse, comida má, porque a comida de antes era má, vamos ser honestos. As poucas vezes que provei, disse, ai, valha-me Deus, não dá, não é? E depois não esquecemos que nós somos animais, que as pessoas às vezes esquecem-se disso, nós somos animais e, portanto, o estômagozinho fala muito alto. Claro que fala muito alto, as pessoas com fome não vão ouvir e a gula é uma coisa muito animal, é uma coisa que nós não controlamos, portanto, comida é um assunto sério. E, portanto, isto tem que ser abordado com muito cuidado e com muita compreensão e com muito conhecimento até. Nós não podemos querer pedir às pessoas para pararem de comer animais, porque é a coisa certa, e não avançar nenhuma solução, e não ter compreensão, e não ajudar. E, portanto, eu penso que este meu percurso ditou muito daquilo que depois eu e a Maria Aragão construímos. Portanto, já estou a dar um salto qualitativo, mas posso voltar um bocadinho atrás. Mas ligando a minha história, eu agora olho para a minha história e vejo esta compreensão. Olha, até te digo em modo de brincadeira assim. Eu era aquela pessoa que comia a aposta quase Eras tudo, dessas. não é? Sim, a mirandesa. Sim. Exatamente. E tinha os amigos de comer aquilo e pronto. E então, eu se vir uma pessoa agarrada a uma aposta, ali a chafurdar naquilo tudo, toda contente, eu não sinto nojo, não olho para a pessoa de forma... Eu não consigo julgar de forma alguma nem ver nada negativo ali. Para mim é muito normal. Eu compreendo perfeitamente essa relação que as pessoas têm com a carne, especialmente nos interiores, não é? Sim. Que se trabalha desde a produção, não é? Que mexe com empregos. Pois mexe, claro. Mexe Há com a uma família relação toda, às muito vezes. diferente com os animais no interior. Mas, portanto, eu vejo ali um potencial vegano, assim, brincando, porque eu era essa pessoa. Estás a ver? E hoje... Eu não sou tão nobre como tu. Eu fico muito incomodada. Não falo, mas fico muito incomodada. Já fiquei. Não cheguei aqui assim do nada, não é? Isto exigiu, repara, os exercícios que eu tive que fazer. Uma coisa Primeiro, mental. para eu mudar, Sim. ao não gostar de legumes, portanto, e ter que enfrentar isso, eu acho que adiei até não poder mais o assunto. Eu sinto que no fundo sabia que me ia tornar vegetariana, mas não sabia como, então adiei, não deixava que ninguém me falasse do assunto. Se me quisessem falar sobre animais, eu não me deixava. Percebes? Porque senão tinha que parar de os comer. Tinhas que enfrentar, senão tinhas que enfrentar. Claro. Tinha que enfrentar. Pronto, foi inevitável, mas eu tive que fazer muitos exercícios de altruísmo, muitos exercícios, ainda hoje tenho que fazer. Só que chega a um certo ponto que fazes as pazes. Eu acho que consegui fazer as pazes com as pessoas. Claro que estive muito revoltada durante algum tempo, mas eu sentia-me mais revoltada por nunca ter questionado, mas porquê que o assunto não chegou a mim antes? Mas porquê que eu não sabia isto? Eu sentia-me traída pela sociedade. Eu não me sentia revoltada com as pessoas. Eu acho que sempre olhei para as pessoas como vítimas deste sistema, como eu fui. Porque eu senti-me enganada. Aquilo estava escondido de mim. E ninguém avançava soluções. Pronto, felizmente, uma das coisas boas da internet, não é? Que trouxe informação e fui descobrindo. E passa mais rápido. Uma coisa de E depois, cada vez. deixa-me voltar ao teu episódio. Então eles perguntaram: tal, vamos salvar 6 touros. Não achas que a gente fazia assim aí uma comidinha sem animais? E tu caiu-te a ficha, não é? Naquele dia caiu-te a ficha. Não caiu a ficha, só me fez sentido. Eu, de certeza que comi carne nesse dia. De certeza. Pois, claro, mas também não pode ser assim em segundos. Porque não foi cair a ficha de oh meu Deus, não. Foi, sim, isso faz todo sentido. Então, neste evento, claro. Foi um evento vegano. Portanto, foi um evento... provavelmente nem nas banquinhas, eu na altura não prestei atenção, mas provavelmente quem tratou da parte da feirinha também já teve esse cuidado e eu nem sabia. Mas, portanto, depois ficámos amigos, porque aquilo foi muito emocionante. Lágrimas, conseguiram mudar aquilo tudo. Foi mesmo uma coisa muito forte, então ficamos amigos,
de frequentarmos as casas uns dos outros, tive que cozinhar para eles, ensinaram-me. Pronto, e basicamente eu fui inserindo refeições vegetarianas. Muito importante, é que a abordagem da comida deles era a da comida tradicional portuguesa. O que para mim foi muito importante. Okay? Claro. Comigo não tinhas sorte, lá está, comigo não tinhas sorte, porque eu não tenho essa versão, eu já não tinha. Não é por aí, mas eu acho engraçado que tu falas no presunto e falas nos enchidos e falas na carne de vaca, e eu já não comia carne de vaca quase desde menina, porque achava que não era para comer aquele sabor. Pronto, e então não me identifico com essa questão da comida tradicional portuguesa, não sinto, não tive uma família, não tenho uma família, aliás, que cultivasse a coisa do prato tradicional português. Não, a gente comia umas coisas portuguesas, mas não era aquela coisa de hoje vamos comer comida com nome. Não, eu nunca tive muito comida com nome. Pois, então, a mim fazia muita confusão comer comida sem nome. Mas o que é isto? Entendo perfeitamente. Nas famílias que há comidas com nome, é preciso dar nome às coisas, e então os nossos pratos às vezes têm os nomes muito compridos, porque a gente está a identificar os alimentos e não propriamente o prato. Exato. Não, percebo perfeitamente, mas não ias ter sorte. Agora, mas estás a ver o que é que uma lição que temos que retirar logo daqui. As pessoas são muito diferentes. E é isto que é mesmo muito importante. Trazer para a causa, mas manter assim highlights a ideia de que as pessoas são muito diferentes. E por isso é que, se nós queremos ajudar o mundo a mudar mais rápido, nós temos de conhecer muito bem o público. E temos que saber que as pessoas são diferentes, com medos diferentes, culturas diferentes, preconceitos diferentes, graus de dificuldade diferentes. Pode haver pessoas que têm uma vida tão complicada, ou alguém que se opõe de tal forma em casa, ou pode haver situações mesmo muito complicadas. E, portanto, este trabalho de pedir às pessoas que considerem parar de comer animais é muito sensível. Não basta... Porque nós não sabemos como é que está a família daquele lado, não sabemos... nem o lugar em que a pessoa está, a distância mental até, porque quando nós nos pomos no lugar do outro, nós temos que pensar com a experiência do outro, não é com a minha, senão assim não dá, não é? Eu tenho que imaginar aquela pessoa de Trás-os-Montes, ou que até tem uma família que vive disto, ou mesmo nas cidades, pessoas mais tradicionais, ou as pessoas mais antigas, e tentar perceber que no lugar onde elas estão, os nossos argumentos soam a algo irreal, a algo muito distante, a algo impossível. Não é? E então é preciso não esquecer isso. Não fazem sentido para eles? Sim. Algumas das coisas que nós dizemos, é verdade? Sim, porque os argumentos deles, quando são bem explicados, fazem todo o sentido dentro de uma perspectiva. Sim. É complicado. E depois é que era o que estavas a dizer há bocado. Nós somos capazes de dizer, não te preocupes, vai ser fácil, vais ver que fazes assim, assim, assim e vai ser fácil. Mas nós não sabemos como é que do outro lado vão receber a própria família, a facilidade daquela pessoa em ir comprar certos alimentos, ter os alimentos perto ou não, ter tempo para os ir buscar, ter tempo mental para organizar a forma de... Porque nós temos que mudar a forma de pensar também. Em relação ter tempo mental para começar por aí. Porque se tu estiveres numa situação de desemprego ou com doenças, um problema qualquer maior, não é? Não é os problemas do dia a dia, mas as pessoas têm problemas muito complicados para resolver. Sim. Não é? Tu não vais ter a disponibilidade mental de pensar no outro, seja o outro quem for, porque tu estás com um problema para resolver. E às vezes as pessoas estão muito autocentradas, é verdade. É necessário, claro, é como naquelas situações em que se estiveres com fome, onde há fome, não vamos para lá falar dos direitos dos animais. Não. As pessoas não estão com essa disponibilidade. Aliás, se olharmos para a história, isso compreende-se muito bem, porque é que foi agora que chegou, não é, como diz o professor Fernando Araújo, chegou a hora dos direitos dos animais, chegou agora. Não chegou há 50 anos, nem há 100 anos. Porquê? Claro. Só agora que se reuniram condições para parte da população mundial que vive livre de doenças e de fome e de graves problemas, é que começamos a ter alguma disponibilidade para tratar do idoso, para tratar da criança, para tratar dos animais, e então começamos a abrir esse leque de compaixão, mas isto é uma coisa com 50 anos, isto de começarmos a olhar para os grupos
a dar liberdade e direitos às pessoas, e portanto os direitos dos animais é uma coisa que está a acontecer agora. Portanto, eu também mantenho essa perspectiva em mente, que me retira muita ansiedade que vem da consciência que nós temos daquilo que os animais passam, não é? Isso também me ajuda a conseguir ter uma postura mais empática. E menos de ataque, sim. Claro, porque está a acontecer agora, então eu penso, se para a escravatura sair da letra da lei, ainda existe, pelo menos no Sudão, que eu saiba, e depois existe sem ser na letra da lei, mas para sair, para deixar de ser algo em que com que todos concordávamos, foram séculos e séculos e séculos, e eram tão parecidos. São pessoas. E mesmo assim, repara, o que foi preciso e o que ainda é preciso lutar pelos direitos das pessoas. Portanto, olhando através da história, se te afastares um bocadinho, percebes que não, está a andar rápido, está a andar bem. Então não vamos ser negativos, não nos vamos queixar, porque, eu todos os dias recebo notícias de coisas maravilhosas que estão a acontecer no mundo. A malta gosta mais de ver notícias daquilo que está a correr mal, daquilo que não... Vende mais. Vende mais o sangue. Eu deixo essa dica, malta, ver coisas maravilosas que se passam no mundo, ver as mudanças, ver atos altruístas, dá muita força, dá muita motivação, porque está efetivamente a acontecer. É claro que não é tão espetacular, as pessoas gostam mais de ver os desastres, é inato. É triste. Olha, deixa-me puxar-te a conversa para a Maria Aragão. Como é que vocês se encontraram? Conta-me. Ora, na verdade, o Festival Alternativa Solidária, eu nem disse, eu conto as coisas pela metade. O festival que fizemos naquele dia foi o Festival Alternativa Solidária, chamava-se FAS. E então, eu como não conhecia nada nem ninguém, fui pesquisar e encontrei a Associação Animal, que era a única, acho eu, que existia do género. Então contactei, disse o que estava a acontecer e que gostava que viessem dar um apoio, porque na altura havia uma grande campanha contra as touradas, acho que era um passo em frente, era assim qualquer coisa. Mas era um momento forte. E, portanto, então a Animal veio, a Maria Aragão na altura era da Animal, esteve lá no festival e fazia parte desse grupo de amigos, do Miguel, da Elsa, da Isabel. E, portanto, eu penso que depois conheci a Maria pessoalmente num aniversário do grupo, ou num encontro qualquer do grupo. O grupo formou, a Maria depois saiu da Animal, formou um grupo que se chamou Porto pelos Animais, e então eu, apesar de ainda não ser vegana, eu fiquei logo lá no grupo. Assim, uma coisa, estava a acabar, eu não sei se estava a fazer, estava mesmo a acabar o meu estágio. Lembro-me que estava a acabar o estágio da ordem. Sim. E então tinha que estar um bocado focada, e isto já me estava a distrair. Eu estava a sentir que aquilo já me estava a distrair. Tentava ajudar, mas assim que me livrei da oral da ordem, mergulhei disto de cabeça. Sim. Eu já nem sei como é que foi quando eu dei conta, porque para mim foi uma coisa tão forte. Eu sou uma pessoa muito... sinto tudo muito e é tudo muito, sabes? É tudo um exagero, o bom e o mau. E eu só sei que de repente já estávamos a fazer ações, era contra os circos, era contra as peles, era não sei o quê. E já estávamos assim a fazer coisas muito engraçadas no Porto pelos Animais. Já não era um tipo de ativismo que eu hoje sei que fosse mais tradicional. Não é aquele ativismo tradicional de segurar o cartaz e dizer... Sociedade, está aqui um problema. Que é mais lamuriento. Esse é mais lamuriento, sim. Também o fiz, não me senti muito confortável e acho que isso também ajudou eu perceber que mas eu quero fazer coisas, mas não gosto de fazer isto. As pessoas gozavam, ria-se assim, isto não faz sentido, porque nós estamos a querer passar uma mensagem e as pessoas estão a retirar outra. E então aí começou o meu questionamento sobre se o ativismo que estávamos a fazer era eficaz ou não. Sim. Ainda antes de existir o movimento do ativismo vegano eficaz, que hoje é um movimento mundial. Mas na altura, como eu não me senti confortável a fazer aquilo, mas achava que tinha que me contrariar para o fazer, aguentei um bocadinho, mas rapidamente encontramos outras formas de começar a sensibilizar as pessoas com ações muito engraçadas.
Algumas, por exemplo, olha, uma ação para sensibilizar as pessoas para os animais dos circos. Montamos na praça como é que se chama? Praça da Liberdade, no Porto. Certo, sim. É assim que se chama a praça. A Avenida da Liberdade, não. Praça do... Sim, É Praça da Liberdade. a praça, pronto. É Praça da Liberdade, sim. Agora até me baralhaste. Não esquecer dos nomes das coisas do Porto, que vergonha. Eu sou daqui e também agora baralhaste-me. Deixa lá. Praça. Montamos lá no meio uma tenda que depois cobrimos com a roupa de um circo, portanto, com tenda de circo por cima, e eram os bastidores do circo. E então lá dentro tínhamos uma grande televisão com cadeirinhas e estávamos vestidos à circo, não é? Assim, meio apalhaçados, dá panfletos cá fora. Cá fora estávamos a mostrar com ecrãs circos sem animais, para as pessoas verem a solução. Exato, que ainda havia muitas coisas para ver, para além dos animais. Sim. Claro. E portanto, chamávamos a atenção, as pessoas chegavam-se, eu acho que estava a fazer de palhaço a apresentadora, a chamar as pessoas, e convidávamos as pessoas para ver como é que são os bastidores dos circos, e as pessoas então entravam e com o seu consentimento viam as imagens de como é que os animais aprendem aqueles truques todos, não é? Sim. Mas, portanto, como vês, já tínhamos assim um pendor mais artístico, de um bocadinho mais de respeito pelo que a pessoa vai sentir, a pessoa tinha que consentir ver. Depois fazíamos uma ação muito interessante que criamos, que era o Takeaway Love, que era uma ação em que montávamos a mesma tenda, mas agora despida. Sim. Exatamente, para outra serventia. E o que é que fazíamos? Degustação de boa comida vegetariana. Ora bem. Então, estava lá a Maria Aragão, a Elsa do Capuchinho, a malta da cozinha, lá sempre a cozinhar e a fazer degustação para as pessoas que passavam. E houve uma que foi mesmo muito fixe, porque essa ação fizemos muitas vezes. Queríamos passar mais a mensagem, não é? Porque as pessoas também têm, para perder o medo, as pessoas têm que comer comida boa primeiro. É verdade. Isso é uma coisa que ficou muito clara para mim. Pode não ter sido o teu caso, pode não ser o caso de muita gente, mas é certamente o caso da maioria que cresceu dessa forma, ainda muito ligado ao que é. E, portanto, para chegar a essas pessoas, tínhamos que dar comida boa. Mas as pessoas também têm que perceber a mensagem. Então, criamos uma caixa de cartão gigante, com umas ranhurazinhas assim para as pessoas poderem ver, e lá dentro tínhamos a tal televisão a mostrar as imagens gráficas, não é? De extrema violência, de como é que os animais vêm para o nosso prato, as imagens dos matadouros. Então nós não forçávamos as pessoas a ver. As pessoas provavam comida vegetariana, depois eu estava a fazer de apresentadora de televisão, tínhamos mesmo uma cameraman, eu andava com o microfone a entrevistar as pessoas, então o que é que está a achar? E as pessoas interagiam, compunham-se logo como se fosse para a televisão, o que é que está a achar? Teve uma cena que eu perguntei a uma senhora, ela estava a provar rojões de soja, os rojões da Maria. Sujões. E ela, esses são muito bons, então, mas já tinha provado, sabe de que é que são feitos? E ela, vinho, alho, louro, e eu tentava que ela dissesse qual era a diferença destes para os tradicionais, e ela não conseguia chegar lá. Engraçado. E quando eu disse animais, era um animal, e ela, uau, tipo, as pessoas estão mesmo muito distantes. Mas pronto, tínhamos assim estas conversas, depois também tínhamos um tofu e um tomate a dar panfletos, mas explicávamos às pessoas, se elas quisessem saber porque é que nós estávamos a promover aquela comida, podiam espreitar Sim, se quisessem saber mais. Sim. Pronto, fazíamos esse tipo de coisas. Portanto, eu gostava muito dessas coisas, porque eu gosto muito de falar com as pessoas, com toda a gente, e passei muito tempo em ações de rua a falar com imensa gente, mas tínhamos já uma abordagem muito diferente. Houve outra vez que fomos andar de metro, um grupo de gente com cartazes a dizer porque queimamos uns e comemos outros, não é? De um lado o pão e do outro lado o porco, e íamos com tablets a mostrar imagens. Mas que imagens é que tu achas que íamos a mostrar? Diz lá. Coisas terríveis? Mas obviamente que não. Só para me contrariar. Só para te contrariar. Porque então, foi isso que começou a acontecer. Portanto, naturalmente, ainda antes de ler sobre comunicação, antes de saber seja o que for, já estava no meu instinto
e das pessoas do grupo que também já estavam a embarcar neste tipo de ações, que era, não, nós temos que conseguir chegar às pessoas, porque o que se tem feito até hoje, porque a malta pensa que o Era ativismo agressivo. tem meia dúzia de anos, mas Era não, tem agressivo. décadas, tem Sim, décadas. sim, é verdade. Só que era feito de outra maneira. Mas era décadas a E não fazer a fazia mesma tanto eco. coisa. Sim. Repara, estávamos a esbarrar contra uma parede. Uhum. E isto é uma coisa que se tem que falar, pelo menos no meio ativista, pronto, para fora se calhar não tem tanto interesse, mas passar as décadas a fazer a mesma coisa e depois ir avaliar os resultados e estar É na preciso, mesma, é preciso concluir que alguma coisa tem que se mudar. algo de errado está mal, não é? Olha, espera aí, Portanto, deixa-me interromper-te agora só um bocadinho, porque isto está a atrasar aqui um. Não está a atrasar nada. É um comentário do Cláudio que é muito importante pôr na conversa antes um bocadinho. Há pouco estavas a começar a dizer que sentias que tinha que se fazer um ativismo diferente porque achavas que o que estava a acontecer não era o melhor e tu querias e tinhas consciência de que o público que talvez esteja permeável à transição é muito distinto e, portanto, temos que estar abertos a essa diferença e podermos nos ajustar a esses futuros veganos. E então, obviamente, a propósito disso, o Cláudio, eu tenho que Cláudio pôr da o seu. Silva, Cláudio yeah, do Mundo Verde diz: a forma de agir da Elisa é a minha, estamos a conseguir muitas coisas, está em bom caminho o veganismo, viva o Porto. ao Porto, Pronto, então tinha que pôr aqui, não é? Claro. E tinha que dizer olá ao Ganso e olá ao Lu também, que apareceu para nos dizer olá. Mas agora podes continuar, era só porque queria tinha a aproveitar que calhar. apareceu aqui o Cláudio que me fez lembrar um assunto que é importante dizer, que é Sim. assim, que às vezes, porque não dá tempo para dizer tudo e depois muda-se de assunto, às vezes alguns colegas pensam que eu tenho uma visão assim Uhum. e não a conhecem a fundo. Sobre o ativismo, né? Porque eu falo com muita convicção daquilo que faço. Certo. Mas acho sempre importante, quando me lembro, de deixar esta nota. Precisamente porque o público é muito diferente, é que quando alguém me pergunta, mas então tu dizes que há um ativismo bom e um ativismo mau. Às vezes as pessoas interpretam assim. Obviamente que há coisas más, não tenho pudor nenhum em dizer isso. Há coisas totalmente contraproducentes, que é quando são feitas com mera emoção, ponto. Não é? Certo. Se for só emoção, já sabemos que não funciona Uhum. com nada. Temos que fazer aqui um jogo das duas coisas. Mas há lugar para todo tipo de ativismo na mesma, que era isto que eu queria deixar claro. Sim. Porquê? Porque um tipo apanha um tipo de público, outro Exato. tipo apanha outro tipo de público. Sim. Agora, porquê que eu transitei de um tipo de ativismo para outro? Porque, apesar de saber que há coisas que vão funcionar e que vão tocar, se calhar aquelas pessoas que penso que estejam mais maduras, que já estão quase em ponto de caramelo, ou que já têm, Sim, sim, ou que sim. têm um grau de empatia um bocadinho maior, ou que de alguma forma já estão mais próximas. Não é? Imagina, quando os colegas estão a mostrar imagens gráficas na rua, ou outras imagens menos gráficas, mas, portanto, quando estão a fazer essas coisas na rua, há pessoas que param e há pessoas que não param. Portanto, como é óbvio, há pessoas que estão preparadas para parar e Exato. outras que até aceleram, se eu preciso. Que é para não ver. Mesmo para não ver. Sim. Exatamente, que foi o que eu fiz durante anos. Claro. E, portanto, é necessário ir apanhando as que estão prontas, né? Aquelas que estão ali em ponto de caramelo, mas a minha preocupação foi, como eu tenho muito pouco tempo, porque faço muitas coisas, era mesmo necessário pensar o que é que eu posso fazer que aproveite ao máximo o meu tempo, ou seja, isto é muito giro de eu estar aqui a ter uma conversa de cada vez, mas uma conversa de cada vez, epá, eu só tenho pai mais 50 anos pela frente. Impacta poucas pessoas e tu querias fazer ativismo que fosse eficaz Neste em sentido, massa. eficaz também significa isso, porque não quer dizer que não funcionem outras coisas, portanto, temos que esclarecer o que é o movimento do ativismo vegano eficaz que nós representamos em Portugal. É um movimento que importa para a causa o conhecimento das outras causas, que implica fazermos exercícios diários para sermos mais racionais e menos emocionais, passar a direcionar as minhas emoções, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. E eu sou um exemplo, que nem te digo nada, eu sou extremamente sensível,
Fui quase a vida toda um bocadinho conflituosa, porque gosto muito Ninguém de diria. discutir. Ninguém diria. Mas estás a ver, eu tenho em mim, na minha natureza, o oposto daquilo que eu sei que funciona melhor. Porque eu sou muito emocional e gosto de ter razão. Não é? Fui para a direita, eu adoro discutir, adoro ter razão. Claro. E fazia isso como passatempo. Estás a defender uma coisa que eu É um penso, exercício mental? tu defender o lado oposto, nem que não seja o meu. Gostava disso. Apenas pelo exercício é costume. Quem vai para direito fazer essas coisas. Eu já tive muitos amigos. Seja o que for que digas, eu consigo. Sim. E, portanto, se eu fosse ser eu, Elisa, se a ativista coincidisse com a Elisa emocional, eu era um desastre. Percebes? Então, também me ajudou muito na vida pessoal. Sabes? Encurtar estas ideias. Portanto, pensar assim: eu tenho a melhor mensagem do mundo para passar. Mas é uma mensagem que, ao mesmo tempo, é a mensagem mais difícil do mundo de passar. Porque vai mexer com tudo o que está instalado, com tudo o que foi construído até hoje, e com coisas que são muito importantes para as pessoas, que implica empregos, que implica crenças, que implica tudo. E, portanto, isto é complexo. Eu não posso achar que, para defender um alcoólico que bateu na mulher, andas a estudar para aí 17 ou 20 anos. E acabas o estágio e ainda não sabes nada. E para defender animais basta o coração? E isso indignou-me bastante. Estás a ver? Tipo, eu não posso achar que isto que eu estou a dar à causa, ao princípio, né, que é suficiente. Eu tenho que arranjar, eu tenho que saber mais, eu tenho que me instruir, tanto conhecer os argumentos a favor do veganismo, né? Portanto, para isso é preciso conseguirmos saber exatamente o que é que acontece com os animais, saber como é que são os animais. Claro que quem gosta de animais e os respeita naturalmente não precisa da ciência para nos dizer que os animais são sencientes e que percebem tudo e que têm emoções. Não precisamos, mas o mundo precisa. O mundo precisa. Sim. Mas também já está resolvido. A ciência já o disse e cada vez mais, portanto, agora é uma luta que já não se prende com a ciência, já se prende só com interesses, né? Que é o tal caminho. Mas, portanto, temos que saber que os animais são sencientes, que não são números, que cada um tem a sua individualidade. Tu estás com 5 porcos, cada um tem o seu feitio. É verdade. Não é? Não são iguais, têm personalidades diferentes. Portanto, e as galinhas são divertidas. Eu já te falei do Tobias, do pombo Tobias. Nós não sabemos, portanto, por um lado temos que nos instruir e criar espaço em nós para perceber que os animais não são objetos. A tal luta que andamos anos para mudar o Código Civil, valha-me Deus, os animais não são objetos. E depois, não são coisas, nem propriedade, sim. Sim, mas é uma grande luta, estás a ver? Depois, saber o que é que eles passam, como é que são criados, saber todo esse impacto neles, nos trabalhadores dos matadouros, conhecer. Mas depois, não te adianta de nadinha saber isso tudo, se não perceberes de pessoas. Certo, são duas coisas, é verdade. Completamente diferente. Porque nós temos então a tal mensagem que queremos passar, mas depois esquecemos que é uma coisa que aprendemos na escola, o processo do emissor-receptor, lembras-te? Lembro. Que depois tinha o ruído no centro. Sim. Tu teres uma mensagem clara na tua cabeça não significa que quando a verbalizas ou a escreves ou a pões cá para fora, que vais chegar ao outro lado como tu pretendes. Sim. Há muitos cuidados a ter. Porquê? Porque há o tal ruído e temos que perceber o que é o ruído. Pode ser ruído efetivo, tá? Não se ouve porque está muito barulho, mas preconceito é ruído. Tudo o que possa alterar o conteúdo real da mensagem é ruído. E a responsabilidade está dos dois lados. Não é? Porque se eu estiver a falar com uma pessoa que come animais, mas que tem muito preconceito, que pensa mal de veganos, que acredita que somos como os leões e que temos que comer carne, portanto, se estiver a falar com uma pessoa muito crente ou muito fechada, vou dar aqui um golinho de água. Estou a falar muito rápido. Sabes o que é? É normal, isso seca. Tu bebe, rapariga, tu bebe. É muito complicado estar a falar, a nossa boca seca mesmo. Mesmo que a gente esteja a falar de coisas que nos agrada, a garganta seca naturalmente. É costume.
Toda a gente tem direito a beber Também nas sou minhas muito conversas. trapalhona a falar e entra muito ar aqui a circular. É emoção. A falar estas coisas a gente emociona-se e ficamos mais É acesas, isso, né? é isso, Seca tudo. é Eu isso. entendo, vá. É mesmo, é isso, é vai dos assuntos. Há assuntos que dão mais cedo, pronto. Sim. É O que eu verdade. estava a dizer? Das pessoas. Tu tens Sim. que perceber pessoas. Uhum. Porque do lado de lá pode ter esse preconceito todo, e então quando eu vou falar como um mensageiro está inquinado, não é? Se pensa mal do mensageiro, a mensagem já não vai passar como deve ser. É logo um Estavas a falar problema. do ruído que pode ser muito disparo, claro, de pessoa. Mas o facto de eu, como é que se diz over-informar? Informar demasiado. Sobre Imagina, informar, sim. Sim. Sobre informar, sim. a minha ansiedade sobre informar. Sim. A minha ansiedade de querer dizer tudo Uhum. às pessoas que os animais passam, pode ser ruído. Aliás, costuma ser ruído. A informação a mais, no momento errado, porque a pessoa está com pressa, porque a pessoa não está preparada, porque não perguntou, porque nem está com interesse. Não Uhum. chegou o momento dela. Porquê é que eu ia estar ali a martelar e a ficar frustrada que a mensagem não está a passar? E então, foi isso também que eu comecei a reparar, é que se eu quero limitar-me a repetir, a despejar esta informação que é maravilhosa, mas se eu a despejar de forma mecânica, Sim. sem atender às particularidades de quem esteja à frente, não vai passar. Não vai passar de E todo. depois há momentos certos na vida, não é? Como tu estavas a dizer, há momentos certos na vida em que a gente aceita as transformações, não Mas é? que está preparada. E por Certo. isso é que não vale a pena insistir, porque imagina que és tu e eu estou aqui com a minha paciência toda, pem, mas simplesmente tu não estás no momento e eu sinto que não está a passar nada. Então Certo. eu vou começar a ficar frustrada, vou começar a achar que és má pessoa, porque eu estou-te a dizer coisas maravilhosas e tu a bateres o pé, tipo, só podes ser má pessoa. Claro. Não é? Porque eu Não estou-te a dizes dizer a comigo. verdade, que os animais passam e tu não te importas, Como é que é possível? porque não estou a raciocinar sobre nada, só estou frustrada porque não consigo passar a mensagem. Uhum. Ao fim de algumas vezes a repetir-se esse processo, tu começas a ficar convencida que as pessoas são más, começas a ficar mais e mais frustrada e já partes para a conversa seguinte noutro mood, já não vais olhar para as pessoas da mesma forma. Então estás a ver a importância de previamente, antes de querermos fazer esse trabalho de ativismo, até no Sim. nosso dia-a-dia, Hum. a importância de fazermos este trabalho interno, previamente, tentar compreender as pessoas e pensar assim, se esta pessoa não está a ouvir, há muitos milhares de outras com quem eu posso ir falar que se calhar já estão preparadas. Ou Então eu então, não tenho que ficar frustrada. podemos ajustar o nosso discurso. Sim, mas se aquela pessoa não está preparada, Não, eu acho que é uma coisa de momentos. Eu tenho uma situação na minha vida que não é relacionada com o veganismo, mas com o fumar. E eu fui fumadora no tempo da faculdade. Entrei para a faculdade e fiz o que alguns adolescentes fazem, que é fiquei estúpida. São algumas coisas. E essa foi uma delas, que eu sempre tive uma educação relacionada com o não fumar e essas coisas, tudo saudável, direitinho, muito bonitinho. Cheguei à faculdade, estraguei tudo. E passei a fumar um maço de tabaco por dia, assim uma coisa de repente, intensa e de repente. E estive 5 anos nisto. E lembro-me de uma tia me dizer várias vezes que não fazia sentido e que não me fazia bem e tal. E eu lembro-me de lhe dizer, era menina, mas lembro-me de lhe dizer, eu agora não tenho vontade de te ouvir. Quando eu estiver preparada para deixar de fumar, eu vou ter contigo, mas agora eu não ouço nada do que tu estás a dizer. E na altura tinha consciência de que não adiantava ela falar para mim, porque aquilo entrava a 200, saía a 200, não era? Não. E é interessante que, ao fim de 5 anos, eu fui ter com ela e disse-lhe, agora estou preparada, o que é que me querias dizer? E eu no mês seguinte deixei de fumar. Nunca mais toquei no cigarro e nunca mais olhei para trás, percebes? Não fiquei aquela ex-fumadora lamentadora, que há muitos assim que deixam, mas dizem, o que eu gostava era de fumar um cigarro a seguir ao café, o que eu gostava era de não sei o quê. Não, quer dizer, foi no momento que eu Essa estava... pessoa mais cedo ou mais tarde pega num cigarro outra vez. Exato, exato. Mas isso é o que acontece também com aqueles que mudam a alimentação, que é mais ou menos a mesma coisa, em termos de processo e de decisão, Sim, quando sim. não foi a sua própria vontade que os motivou.
não é? Quando tem muita gente aqui a chatear, e a pessoa acaba por Até vai criar resistência, se calhar, não é? Porque nós acontecer. gostamos de sentir que nós é que tomamos as nossas decisões, Sim, não sim, é? Que não é alguém que me está a dar conta da cabeça para eu ir em certo sentido. sim. E as mudanças sólidas são feitas dessa forma. Tem que ser uma Portanto, coisa interna. E eu acho que também faz parte do processo nós desejarmos. É como nós gostarmos de um alimento que não costumamos mas agora comer. disseste uma coisa muito importante, que foi a palavra desejar. Sim. E repara, se calhar também já conheces isto tudo há muitos anos, bem sabes que muito do preconceito que há no veganismo e na causa animal vem, há muitos estereótipos, não é? Aquelas personas que as pessoas pensam que os veganos são assim ou assado, mas essas pessoas existem. Esses estereótipos, eles existem. Existem mesmo, São sim, é um reais. estereótipo. Sim. Exatamente, eles são reais. Uhum. E então, outra das coisas que eu notei, e que também foi muito decisiva para aquilo que fazemos hoje, foi precisamente perceber que a causa não era atraente. A causa parecia. Olha, por exemplo, eu lembro-me de ver a Maria Aragão na rua, muito antes de a conhecer, à porta das lojas, ou fosse o que fosse, competições para assinar e cartazes e não sei o quê, de trombas, que era como eu dizia, olha, estão ali de trombas. No Porto diz-se assim, malta de Diz é resto do verdade. país, não é mau dizer. Pronto. Não, 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 Assim, não. ali. E eu, Está certo. epá, eu sei que cheguei a ir assinar, mas eu não queria conversa com aquelas pessoas. Tinha um ar amargo e era tudo um sofrimento. Epá, e eu começo a pensar assim: espera, mas Não é como é que as atrativo. pessoas vão desejar mudar? É isso que nós temos que fazer, nós temos que inverter. A causa tem que parecer uma coisa, tem que parecer e ser, não basta Porque parecer, ela é. Porque tem que ela é. ser. Se nós não estivermos todos ressabiados, não é? E nem zangados com as pessoas que ainda não É mudaram, a causa é bonita. maravilhoso, Diz não outra é? vez. É maravilhoso. Sim, Ser é verdade. vegano é uma alegria, é uma liberdade. Só que Sim, as pessoas não é o que vêm de fora. sim. Então, tu não podes dizer às pessoas: junta-te a nós, anda a ser deprimido connosco, ou anda a ser zangado connosco. Anda, Tal e qual. Há de ser connosco. tu agora podes comer em todo lado e fazer o que te apetece sem pensar em nada. Para com isso tudo e anda a ter dificuldade em encontrar coisas e ser zangado connosco. Não pode ser. Não é assim que se atrai gente. Mas depois vais atrair gente que vem de forma imperfeita. Isso não me interessa nada. Nós temos é que partir, escacar pedra. Estamos na altura de escacar pedra, não estamos na altura de fazer diamantes perfeitos. Não é essa fase Não, não. A perfeição histórica. não existe. Vai-se fazendo. Não é essa fase histórica de todo, porque Hum, se olharmos, não é, aquele afastamento que eu falava há pouco, certo. se começares É a ver o ver mundo a a Big Picture. história, estamos na fase de começar a desenterrar o problema. Uhum, Ainda estamos longe das raízes estarem à vista. uhum. Portanto, esta não é fase de estarmos a tentar que as pessoas sejam veganas de forma perfeita, a seguir uma ideologia de forma religiosa. Isso dá muito trabalho, isso não é atraente. Vivemos num Estado laico, as pessoas cada vez têm menos religião, as pessoas não gostam de regras, as pessoas gostam de liberdade, opções e coisas boas. Então é tão simples, porque a causa tem isso tudo para dar. Só Ok. temos é que apresentar a mensagem dessa forma. Tem que ter um belo embrulho. Temos que andar todos com o laçarote, assim com pintinhas Exatamente. e risquinhas. Acho que E sim. depois a pessoa faz o caminho dela. Devagarinho. Agora, voltando àquilo que tu referiste no início e que ainda não falamos, porque ainda não tivemos a oportunidade. Fala-me de qual é a tarefa hercúlea que tu estás a tratar como desafio vegetariano. Conta-me, o que é que vem aí? Pois é, temos fase o desafio, porque Conta-me, vá. Como é que isso vem tomate. aí? Tu és a responsável, quase total, não é? És tu que trabalhas para o desafio vegetariano. Conta-me essas coisas. A Maria, quando São esteve cá, dezenas de pessoas. deixa-me, espera lá, espera, deixa-me aqui interromper, fazer aqui um resumo. Para quem nos está a ouvir apenas agora, tivemos uma convidada há umas semanas, que foi a Maria Aragão, que nos falou sobre o desafio vegetariano, isso falou-nos também sobre a Aliança Animal e vários projetos bonitos, mas referiu que era voluntária nesses projetos e que tinha outro emprego. Mas que no caso da Elisa, não, que a Elisa trabalhava A nesta tempo causa mesmo. inteiro. Então, vá, conta-me. Sim, e lá está, isso ainda é uma coisa muito rara e é uma coisa mesmo muito difícil, porque Hum, não é uma profissão ainda, não é? sim. É algo que começa. Lá fora, sim. Em Portugal,
é como o resto, lá vai indo, pronto, Seguimos. andando como o Armando, mas ainda não é uma coisa que já esteja construída, portanto, os primeiros ativistas que já somos alguns, a trabalhar a tempo inteiro no veganismo, vamos dizer assim, na promoção do veganismo, estamos a criar coisas, então é tudo novo, sim, mas são dezenas de pessoas a trabalhar, mas como têm outros empregos, portanto, é às noites, portanto, acho que basicamente todos trabalhamos às noites, fins de semana, férias. Pronto, muito importante, é muito importante descansar, obviamente se não estivermos em bom estado não temos nada para dar, mas depois há fases como esta, em que temos todos que dar o litro. Mas se calhar vou enquadrar o que é o desafio Enquadra. para quem não sabe. Portanto, esta história toda que eu estava a contar, havia ali o Porto pelos Animais, o tal grupo que já fazíamos uns trabalhos muito giros, já tínhamos algum cuidado em entender o público, em ver de fora como é que o público vai percepcionar isto, não é? Já tínhamos esse cuidado. Depois esse grupo acabou por terminar por diferenças ideológicas, lá está, porque uma parte do grupo começou a andar num sentido, neste que te falo, de quebrar um pouco com o ativismo tradicional e vamos procurar formas para soluções. Nós temos é que criar soluções, porque sim, as pessoas já começam a saber que há um problema, é preciso continuar a dizer que há um problema, mas temos que criar soluções e foi isso que aconteceu. Portanto, o grupo partiu-se e de um lado fiquei eu e a Maria, com mais algumas pessoas que achavam que nós estávamos a pensar bem e que queriam apoiar. Okay? Pronto, o Porto pelos Animais acabou aí e eu e a Maria, feitas tolas, sem dinheiro, sem tempo, sem nada, mas com muita vontade. Muito amor. Com muito amor. Portanto, às vezes a parte emocional tem muita força para estas coisas, como motivação. E construímos a Aliança Animal. A Aliança Animal que já foi uma coisa em que tudo foi pensado. Portanto, quando fazíamos o outro ativismo, era mais sentir e fazer do que pensar e fazer. Então, podíamos não saber muito bem o que é que queríamos fazer, mas sabíamos o que não fazer, já em muitas coisas, e sabíamos que a comida é a parte mais importante no meio de todo o problema da exploração animal, não é? Sabemos que a esmagadora maioria não é mesmo a mais significativa. A que impacta, sim. Se formos medir, né, uma coisa que fazemos questão é assentar as nossas decisões e escolhas em dados. Não construímos, na Aliança Animal, não construímos com base na mera opinião. As coisas têm que ter um fundamento. E pronto, nós começamos a trabalhar na área do direito muito bem, porque onde há uma sociedade há um direito e é o direito que rege as coisas, e sendo eu advogada, havia outros advogados no grupo, portanto, sim, tínhamos que trabalhar na área do direito e também fizemos coisas maravilhosas, mas hoje não dá tempo para contar tudo. Na área da educação... Eu chamo-te no futuro, pode ser? No futuro a gente começa a outro ponto de partida. Claro. Porque cada ramo de trabalho em si é giríssimo. Cada projeto nosso, autonomizado, é mesmo muito interessante, cada um. Mas assim, enunciando, nós dividimos o nosso trabalho em 3, ao princípio. Portanto, a parte do direito, a parte da educação, que foi a minha preferida durante muito tempo. Criamos vários jogos de sensibilização e algumas ações para fazer com crianças. E até à pandemia nos obrigar a ficar em casa, fizemos dezenas e dezenas de escolas. Portanto, conseguimos arranjar uma forma que as escolas não nos fechassem as portas, porque ao princípio sentíamos isso, que a sociedade tem medo do ativista que vem aí com a sua agenda. Mas como que vem pôr os filhos dos outros contra os seus próprios pais. Que querem impor. E portanto, nós já, como criamos tudo de novo, já conseguimos criar muita coisa quase à prova de bala. Estás a ver? Sim. Já as coisas que apresentamos às escolas não são as coisas que eu, vegana, que sinto muito, quero dizer. Não, eu vou aproveitar a oportunidade de ir a esta escola dizer aquilo que a sociedade já está preparada para ouvir e não vou perder essa chance de
sensibilizar 10 só porque não posso sensibilizar 100. E então, assim fomos, sempre com esta noção de que devagar se vai ao longe, precisamente por termos muita consciência da urgência. Eu sou muito atormentada pela urgência que os animais têm, paremos pelo menos de os comer. Essa urgência é uma coisa diária em mim. E é essa urgência que faz com que eu tenha a atitude inversa, que é, vamos fazer uma coisa sólida, porque isto não é uma coisa que eu vou fazer 1 ano ou 2, é um projeto para a minha vida. Eu penso que ainda tenho mais uns 40 anos, estou sempre a dizer brincar, eu tenho mais uns 40 anos para andar aqui a fazer uns estragos. Tens que ter mais, vá, 40 é pouco. Pronto, mas depois também gostava de me reformar um bocadinho, só para, pronto, passar aos Pronto, mais então novos. não era limite, não era prazo de validade, era prazo de validade com qualidade. Em ativa, pronto. Está bem, então está bem. Depois posso ficar a contar histórias assim aos ativistas novos, eu velhinha a contar. Claro. Fazer malha. Mas estás a ver, esta noção de que é um projeto. Eu estou a dividir aquilo que faço hoje por estes anos. Eu estou convencidíssima, e lá está, baseada em informações muito lógicas e em estudos de outros colegas e, portanto, dados, que não estamos na fase da excelência do argumento ético ganhar. Não estamos nessa fase histórica, porque estamos numa fase em que é tudo novo, lá está o tal esqueca à pedra, as pessoas têm medo, há preconceito, há desconhecimento, portanto ainda estamos na fase de destruir barreiras. Ainda estamos não te percas, estás-te a perder. Faz lá o resumo do teu projeto. Querias que falasse da Maria, não é? Do projeto, olha. Era o projeto Desafio Vegetariano. Traz para cá põe ordem nisto. Tem que ser, vá. Então, dividimos esses 3... É impressionante como já ia longe, de facto. Estava só a falar de educação e ir às escolas. Eu entusiasmo. Exato. E então, o terceiro pilar da Aliança Animal, direito e educação, alimentação, obviamente. E dizia-te, antes de me perder, que os animais, se nós pudéssemos quantificar o sofrimento, que não é quantificável, mas se o fizermos em modo de exercício, está brutalmente reunido nos animais criados para a pecuária. Mas estima-se que sejam mais de 95% de todos os animais explorados que sejam para a alimentação, e nos restantes, mínima porcentagem, tens pets, vê lá, são os de companhia, experimentação científica, peles, está tudo naquela outra mínima porcentagem. E, portanto, isto abalou-me muito, ter o conhecimento desses números, se não há dúvida nenhuma que, não é que se lixe o resto, mas se tu atacares o grosso do problema, não é? Mas porque se conseguires atacar... o veganismo não é só comida. Pois é, mas se mudarmos a parte da comida, o resto é assim. O impacto é muito maior, claro. Direcionamos para a comida. E dentro do pilar da alimentação, criamos vários projetos. Um é dirigido pela Maria, o outro por mim. A Maria tem o projeto que devem ter falado aqui, que é o Seu Restaurante Já Tem. Exatamente. Vai mudar de nome, vai passar a chamar-se Vê no Menu. Já agora, se calhar não era para dizer publicamente, olha, já foi, mas já está. Vê no Menu, e o Seu Restaurante Já Tem, é o nosso slogan, vai sempre ser. Mas, portanto, a Maria dá formação, faz consultoria e dá formação a restaurantes, a cantinas, já deu formação a várias cantinas, ao turismo de Portugal, ainda está muito trabalho aí por fazer, mas ela também não é imensa. Portanto, depois também faltam voluntários assim com muitas competências, porque também nos metemos a fazer um tipo de trabalhos que exigem muitas competências, lá está, não basta o coração, então isto também vai devagarinho, mas a Maria já fez seguramente mais de 50 restaurantes a que deu formação e que ajudou a implementar opções veganas no menu. Que é um dos propósitos é mesmo esse, tem que estar no menu, não basta desenrascar. A única coisa que nós exigimos tem que estar no menu, junto à carne e ao peixe. Para quê? Para normalizar. Sim, queremos normalizar, não é banalizar, é normalizar, que passe a fazer parte da vida normal das pessoas, que deixe de ser o bicho-papão. Depois falamos de ética, daqui a 10 anos, 20, quando as pessoas não tiverem medo, vão-me ver falar muito de ética. Mas é quando a sociedade tiver
nesse ponto, não é? Neste momento, as pessoas querem comer na rua, não há. Então vamos resolver o problema, vamos ajudar os sítios normais a terem opções. E é maravilhoso, porque pelo menos de alguns restaurantes em que as pessoas ficaram mesmo nossas amigas, sabes? Com geralmente umas relações mesmo boas, as pessoas dão-nos dados e partilham connosco as peripécias que vão tendo e os elogios, e desde que puseram as opções, vão partilhando. Isso aquece o coraçãozinho. Muito. E a informação que temos, que são dados espetaculares, é que a maior parte das pessoas que consomem as opções veganas não são os veganos. Sim. E, portanto, missão cumprida. Claro. Porque, mais uma boca que não, claro, que não contribuiu só para... naquele dia. E resolvemos também aquela questão das famílias, onde é que vão jantar? Epá, não estou para ir para um restaurante vegetariano e criarem-se pegas. Não é? Resolvemos problemas de famílias, de grupos de amigos, aniversários. Sim. E repara, deixas de ser uma pessoa estranha que está a negociar com o restaurante, pedes uma coisa do menu, portanto é bom para veganos, é bom para os veganos. Sim. E, acima de tudo, porque para nós é tão importante trabalhar com os não veganos? Pá, porque nós trabalhamos precisamente para os não veganos. Não é para os veganos, é ao contrário. Os veganos já são veganos. Nós queremos estar mais próximos, queremos que seja muito mais fácil a mudança para as pessoas. Lá está, a criar soluções. Portanto, então esse é o projeto da Maria. E depois tens o terceiro projeto, que é o Desafio Vegetariano.com. Pronto. O Desafio Vegetariano, que agora é dirigido à pessoa, ao consumidor final, que é toda a gente. Quem é que é o público? É toda a gente. Toda a gente que come a carne e que não come a carne, porque olha, se já não comes animais, inscreves-te no desafio e vais ter receitas maravilhosas para a tua vida. Há algumas pessoas que se inscrevem para solidificar, portanto já são vegetarianas, mas não têm muita confiança, não têm ideias, ou sentem-se sozinhas, porque nem toda a gente tem a sorte de ter vegetarianos na sua vida, e às vezes sentem-se sozinhas. Portanto, o desafio também desempenha um bocadinho esse papel. Mas, acima de tudo, é um projeto que foi criado para ajudar as pessoas a fazer a sua transição com todo o sabor, com conhecimento, com informação, com confiança, ou então só a ter uma experiência, porque há pessoas, nós fazemos um desafio. O desafio é a pessoa fazer uma alimentação vegetariana durante um mês. Sim. Então, não é muito, nem é pouco. Um mesinho. Durante esse mês, a pessoa recebe propostas de emendas diversas. Tens os pratos tradicionais portugueses todos, para as pessoas saberem que... lá está, e aqui é a minha história que está por trás disto, e mesmo a da Maria, que também... o caso da Maria era outro como o meu, portanto, vê lá, ambas a ter tido tanta dificuldade e com tanto apego ao tradicional, tinha que dar nisto, não é? E há mais pessoas assim, eu acho que a maioria é assim. A maioria, não tem as dúvidas. Não tem as dúvidas. É a mãe, é o pai, é o tio, é os... não tem as dúvidas. Exatamente. E, portanto, as pessoas com muita facilidade percebem que não têm que aprender um mundo novo, que se já sabem cozinhar, têm que saber cozinhar qualquer coisa. Mas, não damos formação a quem não sabe, tipo a quem não sabe cozer batatas ou massa, não é isso. Portanto, a pessoa sabe partida, sabe cozinhar, nós damos-lhe os pratos que ela gosta mais, ou que a família gosta mais, 100% vegetal. Quem já tem outra abordagem, como tu, ou porque nunca gostou, ou porque já nunca comeu assim, ou porque tem mais a vertente agora do saudável, ou porque pratica desporto, né? Vidas diferentes, são modos de vida diferentes. Então também temos muitas receitas para esse modo de vida. A pessoa depois, se quiser, também tem um acompanhamento personalizado. Temos um grupo de Facebook que tem mentores espetaculares. Olha... Eu digo, se não fosse, eu não convido toda a gente a ir lá ver para não irem para lá criar ruído, porque é um grupo de Facebook onde nós recebemos milhares de pessoas que estão cada uma no seu lugar diferente, que comem animais ou que já quase não comem, mas muitas que só estão a ter a experiência, que não fazem ideia do que está por trás disto tudo, e portanto estamos lá nós com vários mentores que são pessoas extremamente pacientes, cordiais, educadas, amorosas, inteligentes, e que estão lá para receber as pessoas de braços abertos, onde nenhuma pergunta é estúpida, onde não há julgamentos. E era isso que faltava também.
Portanto, um sítio, principalmente no Facebook, que é um antro, não é? É de agressão, de falta de respeito, é assim uma coisa terrível. De vez em quando há umas pedras preciosas. Pois há assim umas pedrinhas, não deve haver muitas, mas nós fazemos muita questão que este grupo seja assim, porque se a pessoa ainda não sabe que há queijo vegetal, está ali, está a aprender, porque Exato. durante o seu mês de desafio, olha, é quase como tirar um pequeno curso, a pessoa está ali para ter acompanhamento, tem uma dúvida, pergunta e interage na medida que quer, também vai mostrando as suas conquistas e nós também estamos lá para saber reconhecer isso. Claro. E, portanto, basicamente o desafio tem este papel e são mesmo milhares de pessoas. É socializador. Sim. E a Inclusivo, pessoa sente que é integrador. capaz. Ou seja, a pessoa sente que é capaz e desmistifica com muita facilidade porque não tem medo de perguntar. Não há Claro, críticas. tem mais pessoas no seu caminho, né, e que estão a passar pelas mesmas dificuldades ou parecidas e não tem que ter aquela problema de se identificar como aquela que não está a conseguir, né? Porque há mais pessoas no lugar dela, sim. Sim, isso por um lado, mas eu dizia que o à vontade que as pessoas têm para poder dizer mesmo o que pensam sem estar com receio, pronto, daquele ambiente dos grupos em que a pessoa diz seja o que for e apanha na cabeça. Que tem veganos polícias, não é? Sim. Pronto, então basicamente o desafio é uma plataforma que convida as pessoas a experimentar vegetariano durante um mês. Por vegetariano entenda-se 100% vegetal, por isso é que é vegetariano. E depois pelo meio vai levando outras informações para perceber que a dimensão do problema é maior, mas nunca nada forçado. Portanto, nós disponibilizamos a informação sobre as consequências para o ambiente, para os animais, obviamente, onde é que está a proteína. É muito importante dizer que no grupo parte dos mentores são mães experientes, alguns são atletas e temos também um grupo de nutricionistas voluntárias que é quem responde a questões complexas, não é? Porque lá está, nós respeitamos muito a ciência e os dados. Eu não posso ser eu a dizer às pessoas se a questão é sobre nutrição, eu não tenho essa legitimidade. Não posso ler num blog e ir ali dizer. Portanto, os mentores aí reencaminham para as nutricionistas e tentamos sempre dar a melhor resposta às pessoas. É para credibilizar o projeto, naturalmente. Obviamente. Claro. E a causa? O próprio vegetarianismo, exatamente. Lá está. Destruir barreiras, tornar mais fácil, ser uma solução. E depois, no final do desafio, há um inquérito e a maioria das pessoas que responde estão rendidas. A maioria diz que ou vai manter ou agora, pronto, fez o seu desafio com mais esforço, mas agora vai continuar o seu desafio pessoal para ir reduzindo até parar totalmente. Sim. Isso é a esmagadora maioria das pessoas. Já são ganhos. 30 e tal. Sim, claro. As pessoas ficam satisfeitas porque ficam muito mais fácil. Já não houve nenhum bicho-papão. Estás a ver? É mesmo muito mais fácil. Claro. Então, todos os anos, foi... Acho que a tua pergunta começou por aí. Foi. Qual era a tarefa hercúlea que tu estavas a fazer agora? Bem, a tarefa hercúlea é acabar de preparar a campanha que vai sair agora, a dia 20 de dezembro. Está quase, só faltam 5 dias. Faltam 4 dias para ter que estar tudo pronto. Sim. Conheces o Veganuary, em Inglaterra? O Veganuary. Foi o primeiro desafio vegetariano assim, a tornar-se conhecido e a atingir um nível mundial, que é em Inglaterra. E o Veganuary foi padrinho do nosso desafio, que é precisamente esta ideia de convidar as pessoas a experimentar vegetariano, mas era durante janeiro. Para quê? Para aproveitar a força das resoluções de Ano Novo. Certo. As 12. Que faz toda a diferença, mas toda. As pessoas estão cheias de boa vontade de mudar e de fazer coisas diferentes. Querem, só que depois é tão cansativo o ano, é tanto trabalho, tantas coisas que nós sabemos que existe esta força, que é esta esperança que as pessoas têm de respirar e bem no novo ano vão-me dar uma nova chance, porque nós temos consciência da quantidade de coisas que temos para melhorar. Se não temos, devíamos ter, porque esse trabalho não tem fim. O
trabalho de nos melhorarmos, não tem fim. Mas as pessoas pensam, ok, este ano vou tentar isto, para o ano vou tentar aquilo, e pronto, esta motivação que é tão escassa tem que ser aproveitada. Então, nós lançamos a campanha todos os dezembros para a pessoa fazer o seu plano, comer as gordices todas do Natal à vontade. Geralmente as pessoas até ficam um bocado empanturradas e enjoadas, ainda dá mais motivação. É verdade! Para fazer um detox em janeiro. Exatamente. E posso dizer os números do ano passado, não, que ainda estamos este ano. Os números deste ano, eu já estou em 22. O ano passado. Este ano, em janeiro. O janeiro deste ano. Exato. A campanha lançada em dezembro do ano passado, até final de janeiro, teve 15 mil inscritos. 15 mil pessoas inscritas. Que foi um número para Portugal, para o tamanho de Portugal. É bom. É muito bom. Sim, não vou fazer a conta, mas para o tamanho de Portugal é muito bom. E para o estado em que Portugal ainda está, não é? Depois a média por mês varia muito, uns 600, 800, mas estás a ver a diferença abismal, não é? Portanto, janeiro é o mesmo. É mesmo bom. Claro. Então, ano passado, fizemos uma campanha com um filme promocional muito giro, com a Rita Blanco, a Sandra Coias, o Zé Manel, o Heitor Lourenço e o Raminhos. Fizemos um vídeo. O mote da campanha era: começa a mudar o mundo ao pequeno almoço. Uma garfada de cada vez, um prato de cada vez. E o mote era um pouco um casamento entre o argumento da nossa comida não ter sabor, tanga, e a sustentabilidade, porque ainda era o assunto que vimos e que ainda não está discutido o que chega, mas portanto fizemos campanha mais pelo ambiente. Começa a mudar o mundo no prato. Nunca foi tão delicioso reduzir a pegada ecológica. Então, um filmezinho, eram eles a dizer como é que mudam o mundo no prato, uma garfada de cada vez. Milhares de visualizações, foi muito, muito bom. O Raminhos não é vegetariano, por exemplo. Nós fazemos questão de envolver não vegetarianos nesta luta. É muito importante. É mesmo muito importante, porque a pessoa não tem... Olha, eu comecei a fazer ativismo sem sequer ser vegetariana. Exato. Portanto, estás a ver, isto tem tudo uma lógica. Mas é verdade, é um problema de toda a gente. A comida vegetariana não é para vegetarianos, é comida. É comida, é para as pessoas. Sim, é para toda a gente, sim. E portanto, este ano a campanha não tem um mote associado a nada. Não posso dizer. É segredo. Pois então, não posso estragar. Não perca no dia 20, que vai ser o nosso novo anúncio. Mas sim, posso dizer esta parte. Caminhamos num sentido que também é muito interessante. O desafio começou em 2018, logicamente, a promover a alimentação vegetariana por causa dos animais. Era o argumento da compaixão, do respeito. Depois, com o passar do tempo, incluímos as causas todas, né? As pessoas começaram a se tornar vegetarianas por um motivo qualquer, cá vinham parar e depois descobriam o resto. E depois fizemos a aposta no ambiente, por ser aquele argumento que as pessoas já estão mais predispostas a ouvir e a fazer algo pelo ambiente, né? mesmo aquelas que não estão muito próximas dos animais, o ambiente colou. Sim. Mas este ano a novidade é que achamos que isto não precisa de causa nenhuma, porque isto é maravilhoso por si só. E portanto, vegetariano porque sim, porque é bom para todos, porque sim. Inclui toda a gente, exclui os necessários e pronto. E isto tem que ser uma causa de todos, ou seja, o que é que eu quero? Eu quero que o veganismo e o vegetarianismo não sejam um nicho, não sejam uma causa fechada, não seja uma causa de alguns, não seja uma causa da esquerda, ou que as pessoas achem que é. Sim. Porque, no fundo, o planeta é de todos, o ambiente em que vivemos é de todos, e, portanto, eu faço este trabalho, eu até gosto de nos identificar como o cidadão ativista. Tanto que nós não usamos farda de ativista, nós não usamos t-shirts, temos uns tops muito giros, se quiserem, a 15 euros, agora 20% de desconto no Natal, tops para o verão. E uns cascóis muito giros, temos assim umas coisas muito giras. Mas... Tem que se apoiar o projeto, vá.
Sim, tenho que fazer uma publicação a lembrar que temos merchandising se tiver tempo. Mas portanto, é muito importante que as pessoas percebam que toda a gente tem a ver com o problema. Então isto não pode continuar a ser comida para vegetarianos. É comida muito É boa, verdade. que resolve um monte de problemas. É verdade. Olha, temos que acabar, porque nós temos tempo para conversar noutro Há momento. quanto tempo é que estamos aqui? Hora e Uma hora meia, e meu meia. amor. Estamos aqui a hora e meia a conversar, porque tem que ser, olha, tu tens que ir jantar, né? Porque não jantaste. Sim, entretanto perdi o apetite, mas é até olhar para a comida. Hoje vou comer arroz de tofu à antiga, que por acaso... Ai, não posso dizer mais nada. Ai, eu meto tanta água. Não Já ia sei, falar demais. Mas bom, não não sei. percam então no dia 20 as nossas redes sociais e ainda não sei avançar, mas vamos estar na RTP, vamos lançar a campanha em direto na RTP, Uhum. como o ano passado, Bom, com o nosso anunciozinho, e depois sigam as nossas redes, porque vai ser uma campanha muito gira e era muito fixe ter o apoio de toda a gente, porque o desafio é isto. O desafio claro. tem dezenas e dezenas de pessoas a trabalhar no duro e depois tem mais dezenas e dezenas de pessoas que espalham o desafio, mesmo outros grupos de ativismo que utilizam o desafio como uma ferramenta e Claro. é uma coisa que qualquer pessoa, um cidadão individual, pode usar esta ferramenta. Imagina, tu nem moras numa terra pequena, não conheces ninguém, mas estás a falar com uma senhora no supermercado, aqui e acolá com a vizinha, e podes sempre recomendar que experimentem o desafio vegetariano, porque começa no dia que a pessoa se inscreve. Agora Exatamente. vai ser muito giro se fizerem em janeiro, porque é assim uma turma gigante a querer fazer. Mas a pessoa decide a 2 de fevereiro, é 2 de fevereiro que começa o seu desafio. E Claro. em vez de estarmos a chatear a pessoa, redirecionámos-la para um sítio onde vai ter todo o apoio e não Tem uma temos a equipa? frustração. Sim, sim. Olha, minha querida, deixa-me só dizer que a Filó, que é uma adepta aqui do programa e é assídua e está sempre a ouvir os convidados todos, está a referir que a Elisa tem que voltar, que é super enérgica a Pois, falar e desta vez a Gabriela pouco falou. Estás a ver? mas é costume tu falares bastante, não Não sei. é nada. Isto é um Olha, misto. Depende mas sempre da energia de quem está cá comigo. eu conheço 3 pessoas que falam mais do que eu. Ah, Mas temos que pronto, ver, temos que tratar geralmente disso. e ficou tanto por dizer. Ficou. Por isso é que a gente qualquer dia combina e vem cá outra vez. Eu vou iniciar na próxima semana uma live com direito a cozinhar, com direito a comidinha. Nós na Olha, próxima semana vamos fazer um bolo rainha. Eu e a olha, primeira convidada de todas as minhas lives. Vamos começar assim do princípio. Quando chegar a tua vez de cozinhar comigo, voltas e conversamos durante imenso tempo. Eu arranjo assim uma receita que demora muito eu tempo. faço uma coisa transmontaníssima. Ser, Pumba! combinamos uma coisa dessas. E tu voltas. Combinado? Olha, Olha, gostei muito. Eu gosto sempre de partilhar as histórias, é bom, é? até por um motivo egoísta. É que eu gosto muito de me lembrar do meu percurso, das minhas motivações, do esforço que foi, de quanto é que ainda há para fazer, manter-me consciente disto tudo Uhum. e partilhar ao mesmo tempo com os colegas. Porque esta caminhada que eu e a Maria fizemos e que agora temos dezenas de ativistas a acreditar nesta forma de Sim, trabalhar, não a inventamos, não é? Também já alguém nos foi passando essas sim. informações. Então eu sou muito, muito grata a grandes ativistas como a Melanie Joy, Tobias Leonard, Nick Cooney, pessoas com quem aprendemos tanto, e eu sinto quase uma obrigação de partilhar estas coisas, porque se formos cada vez mais gente a defender o vegetarianismo e a promovê-lo de uma forma bonita, atraente, de certeza que vai ser mais eficaz e, portanto, só te tenho que agradecer a oportunidade por trazeres aqui as vidas vegetarianas de algumas pessoas que dedicam a sua vida a isto. De nada, eu é que agradeço a tua disponibilidade e a conversa foi mesmo interessante. A tua vida é muito rica, a tua forma de expressar também, portanto, és bem-vinda sempre. E Obrigada. nós para a próxima conversamos sobre outros temas, porque eu sei que há muitos outros para nós conversarmos, está bem? Não faltam Fica aqui histórias. o convite para o Obrigada, obrigada a todos que nos ouviram Está e bem. qualquer coisa que precisem, se despertou aí algum interesse, podem sempre mandar-nos uma mensagem, seja para o Instagram, para o Facebook ou para o e-mail. Mas pronto, é mais fácil se calhar hoje em dia nas redes, seja para o desafio, seja para a aliança, nós respondemos sempre. Pode demorar um bocadinho, mas respondemos sempre.
São muitos a trabalhar para a causa, portanto demora, mas chega lá, certo? Então, o endereço é desafiovegetariano.com. Eu agora despeço-me de ti e depois conversamos isso aqui só mais um bocadinho. Um Aguenta aí beijinho desse e lado. obrigada. Eu fico aqui a ouvir-te. Até já. Ora, espera aí. A Bárbara disse uma coisa. Olha, espera aí. E a Bárbara, que é a culpada também de muitos dos convidados que aqui vieram. Eu não gosto nada quando a gente fala, esperem lá. E fica aqui isto. Não, nós desaparecemos na mesma porque este é muito grande. Então, ela está a referir. Não, nós não aparecemos agora, deixa lá. Se eu hoje me considero ativista, vamos fazer uns saltinhos. Põe-te mais para cima. Dá lá, salta. É justamente por poder praticar o tipo de ativismo eficaz que a Elisa preconiza. É um ativismo no qual me sinto confortável, trabalha diretamente com a sociedade, que dá recursos às pessoas para mudarem ao seu ritmo, exato. E depois essa cena do estereótipo do vegano zangado foi justamente o que me fez demorar a ter coragem de dizer que era vegana. Há pessoas que têm vergonha. Claro. Mas sabes que o meu dedo carregou em cenas... Beijinho à Bárbara, porque olha, a Bárbara é das É uma pessoas boa que pessoa, mais eu também trabalha e bem. Pá, a Bárbara é um braço direito diário, em muito trabalho. É ela que está a Ela fazer a deixou... gestão com o João Nuno da equipa de mentoria, que é toda uma máquina da equipa de mentoria. Ela deixou também, para quem estiver distraído ou para quem quiser ver depois, deixou ficar nos comentários também o endereço do Desafio Vegetariano, que é fácil, mas de qualquer das maneiras está desafiovegetariano.com, que está nos comentários, se quiserem ir lá carregar para ver diretamente por onde é que se lá vai. Agora sim, vou tentar tirar-te do ecrã, porque está difícil, o meu dedo não estava aqui a cooperar, daqui a bocado a gente conversa. Até já. Meus caros, hoje a conversa ficou grande, porque estava interessante e a energia da Elisa é grande, contagia e a gente continua a conversa e continuávamos mais tempo. Mas olha, ela tem que jantar, eu tenho que ver se as minhas crianças estão sossegadas a dormir e amanhã é dia de trabalho para todos. Portanto, quero agradecer a todos os que estiveram aqui a ver, pelos comentários, pela atenção, por terem-nos feito companhia. Ou por nos terem feito companhia, e também queria agradecer aqueles que nos vão ver posteriormente na gravação no canal do YouTube, que estou grata por terem aparecido, por terem vindo, mesmo posteriormente, não terem vindo ver em direto porque não puderam, mas aproveitem para partilhar, para ver aos poucos, se quiserem podem parar a gravação e podem também partilhar com os amigos, encontrar outros convidados com quem vocês se identificam, para podermos passar a palavra e o nosso caminho ficar cada vez mais cheio de gente bem disposta, atraente, se possível, na sua postura em relação ao veganismo, como estivemos hoje a conversar, e passar a palavra de que a nossa comida é saborosa, está sempre cheia de amor, porque as partilhas que nós vamos fazendo com os outros e mesmo com a nossa família está carregadinha de amor, não se esqueçam disso. E até lá, divirtam-se, estejam de bem com a vida. E para a semana, como eu estava a dizer há pouco, há na quarta-feira uma receita de bolo rainha da minha autoria que vou fazer com a Mónica, que é uma amiga de há muitos anos e que iniciou comigo esta jornada das vidas vegetarianas, das conversas com pessoas comuns que optaram por fazer refeições 100% vegetais. Conto com vocês para fazerem o bolo rainha comigo. Os ingredientes vão aparecer também nas publicações e vocês vão poder fazer ao mesmo tempo ou só assistir à nossa conversa de receita. Vamos ter umas lives diferentes de vez em quando, com receitas e com convidados igualmente simpáticos. Até lá, passem uma boa semana. Muitos beijinhos para vocês e obrigada por estarem desse lado comigo. Todas as semanas. Beijinhos.